Vamos conversar sobre o Cerrado. O Cerrado é o maior bioma do Brasil. Olha só a área toda que ele pega, tá vendo? Praticamente o que? 1/3 do Brasil. Ele é muito extenso. Ele abrange vários estados do Brasil. Por isso mesmo é que ele tem uma grande importância para nós. O solo do Cerrado é um solo pobre em nutrientes. É chamado de solo oligotrófico. Sabe o que é oligotrófico? Óligo, poucos, trofos, nutrientes. E mesmo assim as plantas até que conseguem ter um bom desenvolvimento. As plantas, elas costumam ser pequenas, mas o cerrado ele tem diversas composições. Como você pode ver aqui, você tem o campo, que é um predomínio de gramíneas. Aqui você já tem um cerrado típico de árvores baixas, caules tortuosos. E você pode ter também um cerradão mais denso, com árvores que chegam até 15 metros de altura. Esta também é uma paisagem típica do cerrado. Veja, aqui você não vê tão bem assim as gramíneas como na outra imagem. Você já tem um predomínio do quê? De arbustos misturado com gramíneas e árvores de pequeno porte. Embora sejam árvores de pequeno porte, é surpreendente o tamanho da raiz. A raiz é muito profunda. Eu mesmo já presenciei raiz que chegava a 18 metros de profundidade num cerrado na cidade de Pirassununga. E a raiz chega até o lençol freático. E lá o que acontece? A água acaba sendo muito bem absorvida e sobe e vai para a planta até aqui em cima. Então é interessante porque ela é pequena se considerar o tamanho do caule, mas ela é grande se você considerar o tamanho da raiz. O cerrado é caracterizado por ter bem nítido as estações de chuva e de seca. E quando chega a estação de seca, qual o risco do quê? De incêndio. Esse aqui é um incêndio natural. O que é que causa um incêndio natural? Uma descarga elétrica, um raio, num dia que não choveu. E o que acontece aqui é que o fogo se alastra rapidamente. Por quê? Porque a estação seca. Então, as folhas não têm água. Então, pegam fogo muito facilmente. Curioso é o seguinte. As folhas que caem normalmente das plantas do cerrado, elas vão caindo, os galhos, os frutos velhos, as flores. E como você vai encontrar aqui 6 meses de seca, os fungos e as bactérias vão decompor isso tudo muito lentamente, retendo os nutrientes ainda na palha seca. Agora, quando o fogo chega, libera os nutrientes. Então, quando você fala assim, o que é que tem na fuligem? Fuligem tem cálcio, tem ferro, tem magnésio, a fumaça também. E a fumaça vai ser levada para outra porção do cerrado. Não tem problema. De 3 a 4 anos, a fumaça de outros incêndios vai trazendo nutrientes para cá. O que não pode é pegar fogo todo ano, coisa que está acontecendo. Porque a velocidade de perda de nutrientes pela fumaça é muito maior do que o seu retorno. E o cerrado precisa desses incêndios há 4, 5, 6, 7 anos. Por quê? Porque devolve os nutrientes que estavam nas plantas. E aí os nutrientes ficam no solo para as plantas crescerem novamente. Costuma-se dizer que o cerrado renasce do incêndio. E realmente, depois que ele pega fogo, depois de algumas semanas, surgem muitas plantinhas, muitas florzinhas, que inclusive tinham caules subterrâneos que ficavam aqui protegidos contra o incêndio. Aliás, o caule costuma ter essa casca grossa aqui, essa casca grossa, esse suber espesso aqui, esse suber é cheio de ar. As células estão mortas e tem ar lá dentro, que serve de quê? Isolante térmico, o que é uma coisa muito boa para resistir ao quê? Ao incêndio. Outra característica importante do cerrado é que as plantas têm aspecto xeromórfico. Xero quer dizer seco, xeromórfico, quer dizer, adaptações para ambiente seco. Por exemplo, a presença de pelos, refletores de luz.
O que acontece? A luz sendo refletida, a planta esquenta menos, perde menos água. E as folhas têm bastante cera, a cutícula é grossa, é espessa. E esse é um dos motivos das folhas do cerrado, que não são pequenas, apresentarem tanta biomassa. Então as folhas são grossas e muito ricas em biomassa. Valeu? E agora vamos ao exercício.